A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje, falaremos sobre as principais doutrinas da Bíblia por meio de Gênesis. Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Meus amados irmãos, dando início a mais um programa Teologia Viva, hoje nós falaremos sobre as principais doutrinas da Bíblia por meio de Gênesis. Para isso, vamos utilizar o texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 13, que diz: Deus fez tudo muito bem e na altura própria. Até colocou a eternidade no coração dos homens, mesmo se eles não conseguem compreender a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Todos os temas tratados nas Sagradas Escrituras estão inseparavelmente ligados ao seu primeiro livro, que é Gênesis. Isso porque Gênesis nos dá informações sobre a origem e a explicação inicial de todas as profícuas doutrinas bíblicas. É claro que, como temos falado aqui, nem tudo que Deus, ao longo de 66 livros, aproximadamente durante 15 séculos, contou-nos, está contido no primeiro livro da Bíblia. Observamos uma progressão na construção doutrinária ao longo das Sagradas Escrituras. Desde os primeiros escritos do livro de Gênesis aos últimos em Apocalipse, aprendemos mais sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o pecado, sobre a redenção, à medida que concluímos cada um deles. Todas as principais doutrinas da Bíblia são como rios que se tornam mais profundos e mais largos à medida que fluem da fonte de água inicial, que é Gênesis. Examinaremos as principais doutrinas cristãs e sua conexão com Gênesis. Começaremos pelos atributos de Deus relatados em Gênesis, capítulo 17, e o versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus tem um plano e um propósito para toda a humanidade. E o relato do primeiro capítulo de Gênesis o apresenta não só como Criador, mas aquele que estabeleceu um plano especial de relacionamento de obediência, de confiança e de amor a Ele. Deus pode ser visto como um legislador em seu mandamento. Para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Também é visto como juiz, em consequência da desobediência de Adão, relatada no capítulo 3 de Gênesis, assim como em seu julgamento no dilúvio, também em Babel e em Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulos 6 ao 9 e os versículos 11 ao 19. Deus também é visto como Salvador, o que foi profetizado em Gênesis 3 e 15, e por sua atitude em salvar Noé e sua família do julgamento do dilúvio, e também por salvar Ló e suas filhas do julgamento de Sodoma, Gênesis capítulo 18 e o versículo 19. Como o Criador demonstra sua soberania e autoridade absoluta, comandando todas as coisas, expressando essa autoridade no universo. Existem 4 eventos no livro de Gênesis no qual isso pode ser apreciado. Primeiro é a criação, depois a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Podemos também observar na escolha e no chamado de 4 pessoas especiais: Abraão, Isaac, Jacó e José. Uma menção à Trindade também pode ser vista no livro de Gênesis, no capítulo 1, ao nos depararmos com a palavra hebraica para Deus, Elohim, que está no plural. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem.
Também é mencionado que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus é mencionado profeticamente como descendente da mulher, apontando para sua concepção virginal. A menção a Adão, a Arca, a Melquisedeque, a Isaac e a José são todos considerados como tipos de Cristo. Os atributos de Deus encontrados nos capítulos 1 e 2, sua onisciência, onipotência, ateus sempre tentaram destruir com argumentos ilegítimos. Esses atributos mostram que tudo que Deus criou acertou na primeira vez. Entre eles, Carl Sagan, que asseverava que Deus é um fabricante descuidado. Em tudo que Deus criou, não houve experiências, não houve tentativa e erro, não houve surpresas. Gênesis ainda diz que tudo que Deus criou era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. É consenso em toda a Escritura que antes da queda do pecado não havia morte, nem sofrimento, nem enfermidades e nem danos à criação. Outra doutrina fundamental é a doutrina do homem, onde aprendemos sobre a humanidade e a natureza em Gênesis. Capítulo 1, versículo 27, nós lemos: criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A humanidade do primeiro casal dá um aspecto especial em relação a toda a criação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, encontramos a intenção de Deus em trazer à existência o homem, a sua imagem, conforme sua semelhança. Nesse contexto, todos os aspectos de moralidade, de justiça, de santidade, estavam inseridos nessa intenção. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus executa sua intenção, dando forma e estrutura física e espiritual ao homem, concedendo-lhe habilidades psíquicas, físicas e espirituais para um perfeito relacionamento com Ele. Mais adiante, o mesmo Deus traz à existência a mulher, formando o primeiro casal, dotado de todas as funções e características para a procriação e para a multiplicação da raça humana. Nisso, entendemos que não somos seres ou animais evoluídos, sem propósitos ou finalidades. A natureza encontrada em nós diz respeito a uma sintonia espiritual com o Criador, conscientes da existência de Deus. A respeito da continuidade da expansão e multiplicação da raça humana, observamos em Gênesis capítulo 2, os versículos 20 ao 22, a criação da mulher, entregue a Adão como a disjuntora fiel e capaz de gerar vida por meio de uma estrutura biológica criada por Deus para esse propósito. Portanto, um homem e uma mulher, e não outro modelo, têm a capacidade físico-biológica para a geração de outro ser dotado de humanidade, inteligência e consciência. Essa união vista em Gênesis capítulo 2, versículo 24, também é chamada de casamento e é confirmada por Jesus em Mateus capítulo 19, os versículos 4 e 6. Outra doutrina encontrada em Gênesis é sobre o pecado e suas consequências. Em Gênesis capítulo 6, o versículo 5 nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A Bíblia é um livro que fala e revela todos os propósitos de Deus. Tais propósitos nem sempre foram observados pelo homem, e por meio deste, em um ato de desobediência e violação da lei de Deus, observado em Gênesis capítulo 1, versículo 16 a 17, transgrediu a orientação divina, vindo imputar o pecado e depravação a toda a raça humana.
Deus dotou o primeiro casal com a capacidade de pecar ou não, dando-lhes a liberdade de escolha em obedecer ou não ao Criador. Isso chamamos de livre-arbítrio. Essa transgressão à autoridade divina os limitou à capacidade de pecar e isso passou a toda a humanidade, que adquiriu a natureza pecaminosa. Essa culpa inicial é vista em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 8. Em consequência a essa transgressão, toda a humanidade deveria sofrer, homens e mulheres, cada um em seu respectivo papel, inclusive passando a conhecer a morte, conforme citações a seguir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. E ainda, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. E por último, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Aqui é enfatizado que o pecado resulta em morte espiritual, mas por meio de Jesus Cristo, Deus oferece o dom gratuito da vida eterna. É de suma importância que o homem compreenda a natureza do pecado adquirida por meio de sua desobediência e quais suas consequências repassadas a toda a humanidade. Por meio da doutrina da criação, entenderá a preciosidade e grandeza da salvação oferecida pela obra redentora de Jesus Cristo. E por falar em salvação, essa é uma das doutrinas centrais da Bíblia, encontrada também no livro de Gênesis. No capítulo 3 e o versículo 21, nós lemos: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Após o pecado do casal, o Criador, em um ato de amor, graça e misericórdia, oferece o perdão dos pecados do homem por meio de um sacrifício vicário. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, encontramos a primeira referência a essa promessa. E em Gênesis capítulo 3, versículo 8, primeira evidência provisória desse sacrifício substitutivo. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos referências dessa providência de Deus para o resgate da humanidade por meio da obra redentora de seu Filho Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nos evangelhos, encontramos o ápice desse cumprimento, que, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição, deu cumprimento ao desejo eterno do Criador de restaurar todas as coisas das consequências do pecado. Confira nos versículos a seguir. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e o versículo 16. E ainda, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12. Em Gênesis capítulo 22 e os versículos 1 ao 13, por meio de Abraão, esse sacrifício substitutivo é visto pela primeira vez em um ato de provação da fé desse patriarca, quando uma oferta de um cordeiro é oferecida no lugar de seu filho Isaque. A semente da mulher, encontrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, trata-se
de um descendente do primeiro homem, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e os versículos 45 ao 57. O profeta Isaías também fala desse Salvador que viria literalmente como parente resgatador, um parente de sangue, literalmente, daqueles a quem deveria redimir. Em Isaías, capítulo 59, e o versículo 20. A palavra hebraica Goel também é utilizada para relatar sobre Boaz, como um parente remidor. Você vai encontrar isso em Ruth, no capítulo número 2, versículo 20, e também capítulo 3, versículos do 1 ao 4 e também o versículo 17. Por meio do chamado de Abraão, a nação judaica teria a promessa do Messias, um líder que guiaria o povo diante das demais nações, como também seria seu mediador diante de Deus. Confira em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e depois capítulo 17, os versículos 19, e ainda no capítulo 49 e o versículo 10. Outra doutrina de suma importância é a existência e a presença dos anjos entre os seres humanos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, lemos: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O livro de Gênesis não nos dá o momento exato em que os anjos foram criados por Deus. Porém, entendemos que isso aconteceu antes dele criar a terra, conforme Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Em relatos encontrados no livro de Jó, capítulo 38, versículos de 4 ao 7, fala que antes de Deus assentar os fundamentos da terra, os filhos de Deus jubilavam. A presença do ser chamado Satanás não é mencionada na criação. Haja vista que tudo que Deus criou é muito bom. No final do sexto dia da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, dando-nos a entender que esse ser não havia caído em transgressão divina. A primeira referência a Satanás é vista em Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 14, na tentação de Eva, levando-a a se rebelar contra Deus. Encontramos em outros lugares da Bíblia outras referências a essa criatura, como também sendo difamador, o inimigo, o adversário, conforme Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9, e também Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2. Quanto aos anjos bons, a primeira referência é em Gênesis capítulo 3, versículo 24, no qual querubins postos por Deus guardariam a entrada do jardim do Éden a fim de proteger o acesso à árvore da vida. Esses seres ministradores têm atividades específicas, adoram e servem a Deus. Confira o livro dos Salmos, o Salmo 103 e o versículo 21. Louvem ao Deus eterno todos os anjos dos céus, que o adoram e fazem a sua vontade. Outra doutrina fundamental é a doutrina da igreja, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Lemos isso em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 23. Conforme temos observado ao longo desta obra, a criação deve ser recebida como uma doutrina bíblica de alcance geral. No Novo Testamento, a igreja é revelada e apresentada à humanidade de forma definida. O apóstolo Paulo a apresenta como um mistério oculto, não revelado, mas apresentada nos últimos tempos. Ao escrever sua carta aos Efésios, capítulo 5, os versículos 22 ao 32, fala sobre o casamento, a união entre o esposo e a esposa. Fala também do seu cuidado, proteção e zelo, remetendo isso ao primeiro relacionamento entre o homem e a mulher na criação em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 24, o qual também conhecemos como casamento e a formação da família. Por meio da chamada de Abraão,
Deus promete dar-lhe descendência e abençoar todas as famílias e povos da terra, oriundos de sua obediência a essa chamada. Você pode conferir isso em Gênesis, no capítulo 12, os versículos de 1 ao 3. A nação de Israel é o resultado dessa descendência. E por meio dessa nação, um descendente especial, Jesus Cristo, surgiria para salvar todo o mundo. Gálatas capítulo 3, versículos 16 e também o 29, você pode encontrar essas referências. Por meio da igreja, Deus cumpriria todos os seus propósitos para a remissão da raça humana. Essa promessa é vista no livro de Gênesis, com menção aos demais livros da Bíblia, mostrando que esse mistério, a igreja, sempre esteve nos propósitos de Deus, contrariando a iniciativa humana de que o homem é o idealizador da igreja, lugar de adoração e comunhão com o Criador. Ainda sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia, falaremos agora sobre as coisas que acontecerão no final dos tempos, ou escatologia. Em Apocalipse capítulo 21, e o versículo 1, lemos: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." A escatologia é a área da teologia que trata dos acontecimentos relacionados aos últimos dias. Acontecimentos esses referentes à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, as ressurreições dos mortos, o estabelecimento do milênio, o juízo final, o julgamento dos ímpios e o estabelecimento do reino eterno do Senhor. Por se tratar de acontecimentos finais, não imaginaríamos que tais fossem apresentados no livro que trata das origens, que é um ledo engano. Trata-se, portanto, de resultados e cumprimentos dos propósitos divinos para o universo e tudo mais que foi criado. Os apóstolos Paulo e Pedro descrevem seus ensinos doutrinários, embasando tais ensinos nos propósitos que estavam na mente de Deus, desde o início de todas as coisas, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, e 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mesmo que não encontraremos maiores detalhes em Gênesis, mas não teriam sentido seu embasamento desse livro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, o último livro do cânon sagrado, fala sobre o retorno a um estado eterno, sem morte, sem maldição, sem sofrimento, sem dor ou doença, sem pecado, uma alusão ao estado original de Gênesis nos primeiros capítulos, o qual Deus havia preparado todos os meios para que isso existisse. É fato que reconhecemos o livro de Gênesis não só como o livro das origens do universo e da vida, mas também como uma fonte para as principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Quando não percebemos isso, falhamos e perdemos a base para os ensinamentos. Por outro lado, ao fazê-lo, recebemos de Deus bases apropriadas para o testemunho cristão, para o ensino, o aconselhamento e a pregação, não comprometendo assim o verdadeiro propósito de Deus à igreja e aos perdidos. Muitas exposições da Bíblia, mensagens e ensinos, por não terem esse cuidado, levam os ouvintes muitas vezes a duvidarem da existência de Deus. Como no Salmo de número 14, o verso 1, que diz: "Diz o nécio no seu coração, não há Deus." Quando o apóstolo Paulo instruía aos fiéis romanos por meio de sua carta, ele dizia: "Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas." Romanos capítulo 1, versículo 20. O que o apóstolo está dizendo é que os processos naturais, a evolução, podem criar o mundo que conhecemos, então não se faz necessária a existência de um Deus criador, nem tampouco a criação demonstra evidência da existência de um Deus.
Apesar das provas da criação e do que a Bíblia relata sobre a história da Terra, do universo, da vida, serem mais fortes do que a evolução, o lamento que fazemos é que, aparentemente, para muitos, tais provas não são suficientes para entenderem o que realmente Deus está fazendo. É necessário construir uma visão bíblica de mundo de maneira sólida e defensável, comparando com a doutrina cristã embasada nos acontecimentos históricos relatados no livro de Gênesis, os quais são corroborados e fortalecidos pelos fatos científicos, trazendo confiança aos cristãos e à humanidade, que podem crescer e amadurecer além das coisas materiais e visíveis, absorvendo também as coisas celestiais, cumprindo o anseio de Jesus Cristo para a sua igreja, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre este assunto e outros, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Bereia, onde também você pode encontrar no site da livraria www.livrariabereia.com.br. No próximo episódio, falaremos sobre a importância da doutrina da criação. Vamos orar nesse instante. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, por tua graça, poder, misericórdia e bondade, de nos fazer partícipes, Senhor, da tua criação. E além disso, nos dar capacidade, conhecimento e entendimento para que possamos desfrutar, não só de maneira intelectual, mas também de maneira espiritual, de maneira, Senhor, escatológica, compreendendo não só as origens, mas todos os teus propósitos eternos para a nossa vida. E por meio da criação, possamos, Senhor, vislumbrar, visualizar o que tens preparado para nós também na eternidade. Abençoe teus filhos, Senhor, que têm nos acompanhado, que têm compreendido essa mensagem. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não perca e até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.